Política Impura. Um olhar sobre a semana. Cá estamos para mais um Política Impura. Connosco a presença habitual de Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Viva. Olga. Então, como estás? Bem, depois desta semana de repouso, que não foi assim tanto de repouso, porque havia muita gente no Festival Internacional de Corteadares, de Poesia de Corteadares, havia muita gente de 35 países, e para todos terem a sua vez, e sobretudo atendendo a que os romenos falam muito, acabou por ser um pouco cansativo, mas foi muito bom, foi poesia de grande qualidade, a nível mundial, contactos enormes que são sempre importantes. Sim, e como não estiveste cá na semana passada, desta vez o nosso magazine de notícias vai ser mais alargado. E vamos começar com o Parlamento e o debate do Estado da Nação na semana passada. Foi interessante a postura de António Costa, demonstrando que o país, ou tentando demonstrar que o país vive momentos de grande estabilidade, não só de grande estabilidade, como de grande progresso em todos os sentidos. Nomeadamente, e o primeiro dado que ele avançou foi a grande diminuição da taxa de desemprego. Portugal já está abaixo da média europeia na taxa de desemprego, tem vindo a diminuir substancialmente a taxa de desemprego. Vemos aí anúncios, começam a haver anúncios. Isto não tem muito a ver também com o turismo e não será, esta taxa de desemprego não será flutuante? Não, tem muito a ver com o turismo, mas tem muito a ver também com o crescimento da economia, que está a crescer. É sabido que, crescendo a economia, é seguro que a partir de 2% há uma grande criação de emprego. E a economia portuguesa está a crescer acima de 2%, sem dúvida nenhuma. Particularmente, as exportações tiveram, no primeiro semestre, um desempenho excelente, com um aumento de mais de 15%, o que é notável. Portanto, cresceram mais do que as importações. E isso é bom para o país. Claro que a oposição tentou levantar-lhe problemas, nomeadamente problemas relativos à não solução de questões que são mais do foro criminal, como é o caso do assalto ao armamento em Tancos. Isso é um sinal de que não tinha temas muito importantes para criticar António Costa na área da economia. Claro que a geringonça vem funcionando umas vezes à direita e à esquerda, mas António Costa vem mantendo um equilíbrio notável que augura que realmente a geringonça vai permanecer até ao final da legislatura. E as negociações para o orçamento de 2018, para 2019, digo, que já estão avançadas, assim o indicam. Claro que os partidos, particularmente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, têm feito reivindicações, mas tudo isso tem terminado em soluções de compromisso e, sem dúvida, que António Costa é um hábil negociador e, neste momento, esta solução governativa para Portugal é curioso, está a ser apreciada até por estrangeiros que têm uma posição relativamente conservadora na área da cena política internacional. É interessante como é que isso pode acontecer. Mas a verdade é que António Costa tem conseguido uma estabilidade de governação notável e tem conseguido um progresso. Mas mesmo muitas vezes não cumprindo à risca aquilo que tinha ficado acordado.
às vezes não cumpre, porque um dos grandes problemas, e António Costa, embora não o dizendo, vai seguindo as diretivas do seu Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças está apostado em que em 2025 o déficit seja apenas de 100% do produto interno bruto. Ora, para isso é necessário um esforço muito grande de contenção orçamental e questões como as questões dos professores, etc., têm de ser negociadas com muito cuidado para que o déficit não derrape. E é isso, tem atendido ao déficit e os resultados têm sido bons. Eu dou um exemplo, foi esta semana feita uma emissão de obrigações do Tesouro, uma a 10 anos e outra a 16 anos, que é notável que consigamos emitir a 16 anos, e as emissões de títulos do Tesouro a 10 anos foram a 1,670 de taxa de juro, 1,667%. Foi a taxa de juros mais baixa de sempre que Portugal pagou em emissão de obrigações, o que denota uma confiança enorme na economia portuguesa e na estabilidade do governo. Também a 16 anos, em que a taxa de juro foi de 2,25%, o que é também notável, porque 16 anos já é um período muito longo, e era previsível que a taxa de juros das obrigações do Tesouro subisse para cerca dos 3%. Mas não, manteve-se muito perto dos 2%, o que é excelente. É um bom sinal para a economia portuguesa. Claro que há sinais da economia mundial, nomeadamente o conflito comercial entre os Estados Unidos de Trump e a Europa, com quem nós estamos particularmente relacionados. As exigências da NATO. Das exigências da NATO e o conflito com a China também. O conflito com a China poderá eventualmente beneficiar-nos. O conflito com os Estados Unidos vai prejudicar. Se efetivamente forem para a frente as sanções contra as sanções, melhor dizendo, as taxas de juro contra as importações de automóveis europeias para a América, a economia alemã, particularmente, vai sofrer muito com essas taxas de juro que Trump pretende impor. Vamos a ver, mas neste momento a verdade é que chega ao fim desta sessão legislativa com uma posição muito favorável para o Governo e para a dita geringonça. Sim. E, entretanto, esta semana aconteceu também a morte do João Semedo, do Bloco de Esquerda. João Semedo foi o líder do Bloco de Esquerda, era meu amigo, era uma pessoa excelente, um homem bom. Antes de tudo, era um homem bom. E um homem livre, de pensamento livre e de atuação livre. Infelizmente o país perdeu alguém que dedicou grande parte da sua vida às causas da liberdade, da igualdade e da fraternidade, um homem que o país precisava muito e que tinha ainda muito a dar ao país, porque ele era novo, morreu salvo erro com 67 anos, era ainda muito novo, e muito poderia dar ao país. Infelizmente, uma doença fatal acabou por o levar. É pena, porque homens como João Semedo são muito necessários ao país. Bom, e avançamos para o Brasil e a atrapalhada jurídica sobre a libertação do Lula e o silêncio da justiça brasileira sobre a morte da Mireille Franco. Ora bem, Marielle Franco. A justiça brasileira já nos habituou ao absurdo. Parece que no Brasil não há dúvida nenhuma que aquilo que dizia o meu saudoso amigo Manuel António Pina, no Brasil, na justiça brasileira,
ao contrário do que nós vemos aí por todo o lado, em que os porcos andam em cima das bicicletas, no Brasil consegue-se a proeza das bicicletas andarem em cima dos porcos. É uma coisa absolutamente terrífica aquilo que se passa na justiça brasileira, com decisões de primeira instância a contrariarem decisões de tribunais superiores, com o juiz Mora a ultrapassar os seus poderes, a ultrapassar os poderes de juízes de tribunais superiores, ninguém respeitar ninguém. É algo de deprimente e a justiça brasileira precisa de uma transformação muito grande. Sinal da sua incapacidade, sobretudo quando se trata de investigar crimes que são imputados à direita política, aí eles não são imputados. Repare-se que, por exemplo, José Dirceu foi acusado e foi condenado a penas muito longas de prisão pelo chamado mensalão, isto é, por subornar deputados brasileiros para votarem favoravelmente leis propostas pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Foi condenado José Dirceu, mas os corruptos que exigiram dinheiro para votar em leis, o que é um sinal de degradação muito maior do que a corrupção ativa que praticou José Dirceu, esses continuam todos totalmente impunes. É isto a justiça brasileira. E sobre a libertação do Lula? Sobre a libertação do Lula. O Lula acabou por não ser libertado depois de ter havido uma ordem de libertação, depois foi cancelada pelo juiz Moro uma ordem de libertação de um tribunal superior, depois o juiz Moro de um tribunal inferior cancelou a ordem de libertação. É isto a justiça brasileira. É algo de absolutamente inacreditável e em que nós vemos que acaba por ser uma força do bloqueio, retomando uma velha expressão, uma força do bloqueio para a dignificação daquele grande país irmão. O outro exemplo é o caso de Marielle Franco. Marielle Franco, uma deputada do governo do Rio de Janeiro, que foi assassinada, era uma deputada da esquerda, foi ativista. Grande ativista pelos direitos das minorias, nomeadamente pelos direitos dos habitantes das favelas e pelos direitos das minorias sexuais, e foi assassinada. Existem gravações, existe imensa prova sobre os culpados do ato. Mas até agora nada. A justiça brasileira sobre isso até agora disse nada. É inacreditável que isso continue a suceder e que a justiça brasileira, no fundo, continue quase a encobrir porque quem tem a obrigação de descobrir e não descobre, encobre. Encobrir esse crime hediondo do assassinato de Marielle Franco. Sim. E do Brasil passamos para a África, nomeadamente o banco, através do Banco Africano de Desenvolvimento, que vai financiar projetos dos países do mundo lusófono. Como é que isto surgiu? Neste momento, os países lusófonos têm uma grande dificuldade de financiamento e têm uma grande dificuldade de interação das suas economias, porque, ao contrário, por exemplo, dos países de língua anglófona, do género da África do Sul, da Zâmbia e outros países da língua lusófona, de língua anglófona e até francófona, mais a norte, desde o Congo francês, os Camarões, por aí fora, as ex-colónias francesas estão todas juntas, têm fronteiras umas com as outras seguidas. E isso facilita muito as trocas comerciais. Relativamente aos países lusófonos, eles estão espalhados. Repare-se que
Angola está numa costa, Moçambique está na contracosta, Guiné, São Tomé, e depois o Brasil está noutro continente. Há aí uma dificuldade de relacionamento muito grande entre os países lusófonos africanos, precisamente porque as suas fronteiras não têm continuidade com outros países também da mesma língua. E existe um afastamento geográfico até relativamente grande entre esses países. Esta linha de financiamento relativamente favorável aos países da lusofonia vai permitir aos países da lusofonia investirem no seu desenvolvimento, e tínhamos grande esperança que, juntamente com uma limpeza no que toca à corrupção que se está a desenvolver em Angola, não tanto em Moçambique. Infelizmente, Moçambique continua a ser um caso em que os crimes de corrupção e outro tipo de crimes são extremamente graves e não são investigados. No que toca a Angola, está-se a verificar por parte do atual presidente uma aposta séria no combate à corrupção. E isso leva-nos a ter grandes esperanças no futuro de Angola. E claro que com o tempo também Moçambique acabará por ser arrastado. Tínhamos grandes esperanças no mundo lusófono, porque eles são nossos irmãos. Todos nós, mesmo que nunca tenhamos estado em Angola ou Moçambique, temos uma parte do nosso coração em Angola, Moçambique e noutros países da lusofonia. E temos sempre amigos nesses países, não é? E é com grande alegria que vemos haver um grande apoio ao seu desenvolvimento. Sim. Entretanto, em Helsínquia, tivemos a cimeira entre Putin e Trump, e a guerra, nomeadamente de Trump, a guerra comercial contra a China. Isto é outra trampalhada. É outra trampalhada. Aliás, o Congresso está a investigar uma conversa a sós entre Trump e Putin, mediada apenas pela intérprete, e já chamou a intérprete a depor, porque receia que Trump tenha tido conversas que representem um perigo para a segurança do Estado americano. Note-se que Trump, depois da cimeira, disse que vinha muito feliz porque tinha feito um acordo com Putin para que os indivíduos suspeitos da interferência nas eleições americanas, os russos suspeitos de interferência nas eleições americanas e na vitória de Trump, fossem ouvidos pela justiça, pelo Senado americanos, em troca de a Rússia, de Putin, ouvir um antigo embaixador. Isso é extremamente grave. Ouvir o antigo embaixador sobre segredos da diplomacia americana, isso é muito grave. Os outros embaixadores hão de temer pelo seu futuro com um indivíduo como Trump, que é incapaz de defender segredos de Estado americanos e aceita revelar segredos de Estado americanos a Putin. Isso é extremamente grave e não sei o que é que irá acontecer. A Trump veio agora a notícia de que ele terá metido dinheiro da sua campanha eleitoral para calar uma antiga namorada dele, para ela não fazer divulgações sobre a vida íntima deles, e o desvio de dinheiros das campanhas eleitorais podem
receber dinheiro como quiserem, mas o desvio de 1 cêntimo das campanhas eleitorais para fins que não fossem os eleitorais é crime nos Estados Unidos. De modo que Trump, por uma coisa dessas, está aí à pega com a justiça americana. E poderia, eventualmente, até perder o mandato por uma coisa dessas. O que é um pouco caricato. Depois, ele não perde o mandato por tantas coisas, mas perder o mandato por isto. Ora bem, esta posição de subserviência de Trump, que leva a que as suspeitas sobre o seu conluio com Putin e o suporte de Putin para a eleição de Trump sejam cada vez mais fundadas. Nós temos cada vez maiores fundamentos para acreditar que Putin foi realmente a catapulta que levou Trump ao poder. E isso, repare-se que Trump se mete agora num conflito com a China e com a própria Europa. A China vai taxar, Trump ameaça taxar todas as importações chinesas, o que seria uma coisa absolutamente catastrófica para a economia, de certo modo, para a economia chinesa, mas ele esquece que a China, neste momento, detém 15% da dívida americana. E a China pode jogar. É certo que as exportações americanas para a China são muito menores, mas a China pode jogar com a dívida americana, tanto mais que a China é o maior detentor de divisas a nível mundial. Repare-se que, por exemplo, Portugal, agora falei há pouco da emissão de obrigações de tesouro, obrigações de tesouro que foram emitidas também pela primeira vez em moeda chinesa. Ora, tudo isto faz da China uma potência económica com a qual dificilmente Trump ganhará uma guerra económica. Trump, em vez de investir na modernização da economia americana, está a investir numa guerra comercial. Repare-se, eu dou um exemplo. Neste momento, a China, juntamente com o americano Elon Musk, o presidente da Trust dos automóveis elétricos, o presidente da Tesla, aliás, desculpa, o lapsus linguae, o presidente da Tesla dos automóveis elétricos, está a desenvolver na China o projeto de um comboio que anda a 1000 km/h. O sistema ferroviário americano está completamente decrépito e não há investimento no sistema ferroviário americano. Aliás, infelizmente, como não há em Portugal. O sistema ferroviário português tem-se vindo a degradar, tem perdido investimento e era essencial para o desenvolvimento da economia. Infelizmente, tem-se degradado em Portugal. As condições da rodovia aumentaram extraordinariamente, melhoraram extraordinariamente, da ferrovia, não. E era importante, a ferrovia é essencial para o desenvolvimento das nações. E a China está a investir na ferrovia, nesse comboio que atinge 1000 quilómetros por hora. Deve dizer-se que a Europa também está a fazê-lo. A Europa também está a fazê-lo. A União Europeia está a desenvolver esse projeto em França. Os Estados Unidos não. Repare-se que em vez de investir na modernização da economia, está a investir na defesa de indústrias como o carvão e o aço e o alumínio, que são indústrias que a realidade económica está a condenar em definitivo, e ele não está a perceber isso. Não está a perceber. Ele está a combater as energias renováveis e a defender as energias
que já estão claramente ultrapassadas, como o carvão e o petróleo, que são o passado e não o futuro. Não, e vamos ver como é que isto se vai desenrolar. Só pode essa guerra. É claro que a curto prazo as guerras comerciais e o protecionismo comercial, já dizia Keynes, que são importantes, são interessantes a curto prazo. A longo prazo prejudicam o próprio país que as leva a cabo. E é natural que a curto prazo Trump tenha alguma vantagem, mas a longo prazo não. Porque, antes de mais, porque vai permitir que continuem a ter importância na economia americana indústrias que já não têm atividades, que já não têm competitividade a nível mundial e que estão a ser ultrapassadas. Exemplo, como disse, do carvão e do petróleo, que cada vez mais estão a ser substituídas por energias renováveis, e Trump está a apostar precisamente no carvão e no petróleo, negligenciando as energias renováveis. Sim, e vamos avançar relativamente ao governo de Israel, que lançou leis raciais isto anda tudo ligado. Israel, com o suporte de Trump, foi agora mais longe do que alguma vez tinha ido. Trump está disponível para dar todo o apoio que Netanyahu quiser, e Netanyahu acabou por fazer aprovar leis constitucionais no Parlamento israelita, leis de apartheid, de autêntico apartheid, retirando aos cidadãos de origem árabe os direitos de cidadania e atribuindo direitos de cidadania apenas aos judeus. E atribuindo-os, aliás, até com uma mentira histórica. Dizia um dos deputados do partido de Netanyahu, do Likud, dizia no Parlamento que antes dos árabes estarem aqui, nós já cá estávamos e nós ficaremos depois dos árabes irem embora. Primeiro, é mentira, claro, aquilo que ele disse. Israel, mesmo historicamente, mesmo aceitando alguma historicidade na Bíblia, Israel foi uma conquista dos judeus. Aos cananeus, aos filisteus, Jerusalém foi uma conquista a um povo chamado Jebuseu. A própria estrela, que é o símbolo de Israel, a estrela de 5 pontas, que é o símbolo de Israel, é um símbolo não israelita, mas era o símbolo do Deus Jebuseu de Jerusalém, o símbolo da estrela da manhã. Tudo isso foi emprestado. A Bíblia é belíssima, é um livro cimeiro da literatura mundial, mas grande parte daquilo que lá está, da sua beleza de toda o seu misticismo de um conjunto de tradições que ali estão colocadas, vem de outros povos, vem da Pérsia, vem do Egito, e dos judeus, que era um povo pequeniníssimo, de judeus de autêntico, pouco há de diferente daquilo que se passa. Há ali uma transformação de heranças culturais pela característica de um Deus único que aparece ao longo da Bíblia e que aparece ao longo, nem sempre de uma maneira uniforme, porque nós sabemos que a existência do Deus único foi contestado por judeus, e que muitos deles abraçavam, é histórico, abraçavam as religiões limítrofes, mas a verdade é que esse Deus único, com contradições,
contradições entre os defensores do eloísmo e do iaveísmo, que são duas formas de encarar a religião judaica. Portanto, a religião, não vou explanar-me aqui muito sobre isso, mas a religião, o próprio monoteísmo judaico não está isento de contradições. E as próprias tribos judaicas não estão isentas de contradições. De qualquer forma... Porque durante muitos séculos, e eles ainda hoje não veem com bons olhos, o casamento de um homem ou de uma mulher de uma tribo de Judá, sobretudo os mais radicais, com uma tribo de Benjamim, por exemplo. Sim. Eles não estão isentos de contradições. Primeiro, não é verdade que eles estivessem lá antes de outros povos. Eles vieram, invadiram. Eles são invasores. Segundo, também não é verdade. E isso é uma grande arrogância, que os outros povos desapareçam e eles fiquem. Sim. Não. É uma grande arrogância e só pode contribuir para o maior sofrimento do povo judeu. Do povo palestiniano, sobretudo. Mas também no futuro do povo judeu. Do povo palestiniano a curto prazo, mas do povo judeu a longo prazo. Porque as nações árabes não estarão sempre divididas e dominadas. Os vizinhos de Israel, já não está a Síria. A guerra na Síria foi uma tentativa de Israel dominar a Síria também, sim, como já domina o Egito. O regime dos generais do Egito é um regime fantoche de Israel, assim como da Líbia, assim como a Arábia Saudita. São regimes fantoches da Jordânia, são regimes fantoches de Israel. Tentou fazer o mesmo da Síria, não conseguiu. Também não consegue do Irão, que é demasiado poderoso para fazer dali um regime fantoche. A propósito do Irão, eu não posso deixar de dizer que é importante que se divulgue por parte das pessoas que amam a liberdade, que o Irão está a subjugar a comunidade Bahá'í. A comunidade Bahá'í é uma minoria religiosa do Irão, que está praticamente forçada a emigrar para o estrangeiro, porque não tem acesso à cultura, não tem acesso aos direitos elementares, sendo iranianos de nascimento. Precisamente a sua religião, que é uma religião de paz, é uma religião de fraternidade e de amor, que é muito tolerante com todas as religiões, e essa comunidade Bahá'í de tolerância está a ser altamente marginalizada pelo regime iraniano. É importante, eu deixo aqui o meu alerta, era importante, infelizmente, o jornalismo internacional não fala muito de direitos em muitas nações, mas não fala de direitos, por exemplo, da comunidade Bahá'í no Irão. São impedidos de acesso ao ensino superior. Não podem entrar nas universidades, não podem, e são obrigados a emigrar porque são perseguidos dentro do Irão. Era importante que o regime iraniano seja denunciado nesta vertente, para que a comunidade Bahá'í, e eu digo isto porque não sou propriamente uma pessoa religiosa, mas a religião, todos têm direito a ter a sua religião, como é óbvio, desde que respeitem o pensamento dos outros e os sentimentos dos outros, e infelizmente o Irão não está a respeitar essa comunidade de paz e fraternidade que é a comunidade Bahá'í. Bom, mas relativamente a Israel, aquilo faz parte já de uma estratégia de extermínio. Faz parte de uma estratégia de extermínio, da expulsão que aparece desde o início. Notemos que aquilo que fez, por exemplo, Menahem Begin, ex-primeiro-ministro de Israel, foi procurar expulsar das suas casas e das suas terras todos os árabes palestinianos. E conseguiu. Foram cerca de 2 milhões que foram expulsos. E, inclusivamente, cometeu chacinas com aldeias árabes. Portanto, isto vem nessa sequência, mas a longo prazo vai provocar, e já está a provocar, conflitos, nomeadamente em Gaza,
os habitantes de Gaza estão a enviar balões a arder que vão cair sobre Israel e que vão provocar incêndios, e já está a provocar conflitos com Gaza em particular, que tem um grande apoio do Hezbollah, e isso não augura grande futuro para a paz, porque a paz não se constrói através de imposições. Trump tem apoiado estas imposições, como já apoiou a mudança de capital Da embaixada. Reconhecendo a capital, Jerusalém, como capital. Está a reconhecer este tipo que é um autêntico apartheid. Israel, que afinal de contas foi vítima da segregação na Alemanha, os judeus foram vítimas, na Alemanha e em toda a Europa. Em toda a Europa, os judeus foram vítimas de uma repugnante, de uma criminosa discriminação, e eles próprios estão a fazer a discriminação de que eles foram vítimas na Europa e no mundo de um modo geral, mas sobretudo na Europa e em particular na Alemanha. Essa discriminação estão eles a impô-la sobre outros povos. Isso retira-lhes legitimidade moral. Claro. Afinal de contas, eles estão a responder à boa maneira bíblica, de olho por olho, dente por dente, bíblica do Antigo Testamento, da sua Bíblia, do Antigo Testamento, olho por olho, em que a justiça se faz olho por olho, dente por dente. Estão a responder a isso. Isso retira-lhes legitimidade moral. Não estão a perceber isso, mas vão de perceber. Sim. Bom, e vamos para a última questão. A senhora Merkel reconhece que não é possível confiar na América para a defesa da Europa. Claro que não. Claro que não. Repare-se que não é só o conflito económico. Há um conflito também no que toca às despesas militares, exigindo Trump um aumento substancial das despesas militares, a duplicação das despesas militares europeias para a defesa da própria Europa. Simultaneamente, Trump, que sai da NATO. Simultaneamente, Trump faz um acordo com Putin, que é neste momento o maior perigo para a estabilidade da própria Europa. Ora, isso é extremamente grave. Ele escolhe uma aliança com a Rússia para, escolhe a aliança com uma criptoditadura, uma ditadura encapotada, para em troca de um abandono do seu aliado tradicional histórico, que era a Europa. E realmente a senhora Merkel tem toda a razão. A Europa deve contar sobretudo com ela própria, porque Trump, e se Trump continuar, for reeleito, vamos ver em novembro, salvo a 6 de novembro, vai haver eleições para o Senado americano. 33 dos 100 senadores americanos vão ser substituídos, e também cerca de um terço dos congressistas vão ser substituídos. A legislação eleitoral americana obriga a eleições parcelares de 2 em 2 anos, e isso vai acontecer a 6 de novembro. Ora, a 6 de novembro vai ser uma data importante para se aquilatar se Trump vai ter um segundo mandato ou não. Vamos a ver. Mas há muitas indicações de que Trump pode vir a ser reeleito, o que será muito grave para as relações entre os Estados Unidos e a Europa. E muito grave também para o equilíbrio de forças a nível mundial e nomeadamente, sobretudo, para a economia mundial. Sim. Trump esquece que a China tem um crescimento de 6,7% e o crescimento dos Estados Unidos não chega aos 3%. E sei agora, para terminarmos o programa, que tens aí um livro que queres apresentar. Com toda a certeza. Com todo o gosto. É a primeira vez que fazemos aqui a apresentação de um livro, e desta vez vai ser um livro de ciência que eu próprio vou ter a honra, de divulgação científica, melhor dizendo, que eu próprio vou ter a honra de apresentar no próximo sábado no Ateneu Comercial do Porto às 18 horas. Ora bem,
O livro é de Marinho Lopes, que é um português, um jovem investigador português na Universidade de Exeter, no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Para além de cientista, é um excelente divulgador da ciência e cada vez mais a ciência deve fazer parte da nossa cultura. Podemos não ser cientistas, mas a ciência, sem dúvida nenhuma, que tem levado a cabo os maiores progressos da humanidade. E é na ciência que está, muito mais até do que na política, que está a esperança de um futuro melhor para a humanidade. Marinho Lopes publicou recentemente este livro, que tem o prefácio de um outro grande cientista português, o professor Carlos Fiolhais, da Universidade de Coimbra, e um outro grande divulgador da ciência. Este livro intitula-se Para Além dos Ombros dos Gigantes, e retoma uma frase de Newton que diz que aquilo que ele fez foi sobre os ombros dos gigantes, isto é, de toda a ciência que o precedeu. Claro que a ciência, todos os gigantes da ciência têm sempre os ombros fortíssimos daqueles que os precederam para poderem subir. São questões interessantes, como medições astronómicas, porque é que a Lua não cai, o efeito de maré da Lua, medições astronómicas, movimentos celestes, leis da conservação da energia, forças da natureza, o mundo das partículas, o caráter dual da luz e da matéria, o que é a supercondutividade, como altera a radiação, etc. O mundo que sentimos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, coisas interessantes. Tudo isso é ciência divulgada de uma maneira notável, extremamente acessível, extremamente inteligente por Marinho Lopes. Sim. Era importante que este próximo livro, sábado no Ateneu Comercial do Porto, às 18 horas, com o professor e investigador Marinho Lopes na apresentação deste livro. Ok. Obrigada, Henrique. Obrigado eu, Olga. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.